E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? A versão aqui, Almeida, revista corrigida, diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. É hora de quê? Despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você pode, com uma mão erguida, dizer: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Tome o seu assento. Com base no texto bíblico, o tema da nossa meditação hoje é despertamento espiritual. Despertamento espiritual. Quando nós pensamos em despertamento, a palavra despertamento, o dicionário de língua portuguesa define essa expressão como ato ou efeito de despertar. E o que é despertar? Despertar é sair do sono, acordar. Despertar também é sair do estado de inércia e readquirir força ou atividade. O texto que lemos diz: já é hora de despertarmos do sono. A Escritura está dizendo: é hora de acordar. É hora de sair da inércia, de voltar a ter força. É hora de voltar à atividade. E é importante fazermos uma observação sobre a diferença do sono físico, que é necessário para descansar o corpo, recarregar as energias físicas, emocionais, do sono espiritual. O sono físico nós podemos e devemos fazê-lo, cumpri-lo na medida certa, no tempo certo. Salmo 4:8, o salmista diz: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me sustenta. Mesmo quando estamos dormindo fisicamente, Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2, diz a noiva: eu dormia, mas o meu coração velava. O sono físico tem como nós estarmos dormindo e ainda assim o nosso coração continuar velando, esperando,
aguardando. Mas o sono espiritual, a Bíblia já o trata como uma advertência. Efésios capítulo 5, verso 14, está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará ou esclarecerá. Quando o assunto é o sono espiritual, a Bíblia diz: desperta, tu que dormes. E este é um perigo que nos ronda, é um perigo que nós temos que lidar com ele durante a nossa jornada espiritual, já que a Escritura revela que nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E durante a nossa peregrinação, a nossa jornada espiritual, às vezes chegamos à exaustão espiritual. E quando chegamos a este ponto, Mateus 25, 5, Jesus diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Observe que aqui dorme todas, não são apenas as loucas ou apenas as sábias. Todas dormiram, todas adormeceram. A exaustão da jornada muitas vezes nos faz dormir. Por que, pastor? Paulo explica, segundo aos Coríntios 4, versículo 8 e 9. Paulo dá uma nota da nossa jornada aqui na terra. E ele escreve: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Observe a expressão. Paulo diz: em tudo. Como somos peregrinos e forasteiros, e como não fazemos parte do sistema, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca seremos destruídos. Mas isso é parte da nossa jornada, da nossa caminhada, e por isso corremos o risco de, em meio às atividades, cairmos em dormência. Daniel, no capítulo 10 do livro que toma o seu nome, versículo 9, ele escreve e nos informa, dizendo: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, completamente adormecido. Este é o profeta Daniel, e ele revela que em meio à sua lida, o seu labor, e aqui um labor espiritual, em um determinado momento ele
cai e adormece. Ele diz que cai completamente adormecido, sendo necessário uma intervenção do ser celestial para despertá-lo. Olha o que diz o versículo de número 10. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Mas por um instante ele esteve adormecido, caído em sono profundo. E o sono espiritual, ele traz alguns perigos. Toda vez que adormecemos, corremos o risco de sofrer com perdas. O sono espiritual pode nos levar a viver perdas. Jonas 1,5. O texto diz que Jonas está no porão, deitado, dormindo. E enquanto ele dorme, os marinheiros lançam a carga ao mar. O profeta está dormindo e prejuízos estão ocorrendo. Perdas estão acontecendo. Enquanto isso, o profeta dorme. Segundo, a dormência pode nos levar a sofrer com a ação do mal. Mateus 13, 25. Jesus diz que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Já ouviu o ditado? O mal não dorme. Enquanto os homens dormem, o mal continua agindo, trabalhando, se manifestando. A dormência pode nos levar à escravidão. Juízes 16, 19. Enquanto Sansão dormia, Dalila cortou o seu cabelo, e assim ele é subjugado pelo inimigo. Escravidão. Quarto, a dormência pode nos levar à morte. Diz o texto de Juízes 4:21 que Sísera dorme profundamente, detalhe, em meio à guerra. É tempo de batalha, é tempo de guerra. Dizia a pastora Ludmila Ferber: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Sísera está em guerra, mas o que ele faz? Dorme profundamente. Aí Jael vem com uma estaca de prender a barraca, coloca na fonte e bate, cravando ele na terra. Este é o perigo que a dormência nos traz. É por isso que na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 5, e versículo de número 8, ele faz uma admoestação à igreja do Senhor. Ele diz: sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo
como um leão, buscando alguém que possa tragar. O conselho: sejam sóbrios e vigiai. O conselho é para manter a sobriedade e o espírito de vigilância, para não incorrermos no sono espiritual, na dormência espiritual. O apelo de Deus ao seu povo se dá pela Escritura. Efésios 5,14. Paulo escreve: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. O apelo é: desperta, acorda, levanta, saia da inércia, volte a produzir. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A Nova Almeida atualizada. Jonas 1,6 diz: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O capitão do navio desce até o porão e fala com Jonas: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? A Almeida, Revista e Corrigida, traduz o texto dizendo assim: que tens, dormente? Por que você está aí dormindo? Tudo à sua volta está vivendo momentos difíceis e você dormindo. Salomão interpela dizendo, Provérbios 6, 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? E ele pergunta: quando te levantarás do teu sono? Salomão está perguntando: quando você acordará para a vida? Quando você acordará para a realidade? E ele continua, versículo de número 10, ele diz: pois um pouco de sono, um breve cochilo e braços cruzados para descansar, a sua pobreza virá como um ladrão. Virá como o quê? Um ladrão. Em João 10, 10, Jesus diz assim: o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. O sono pode nos fazer vítima do ladrão. É por isso que em Lucas, capítulo 12, versículo 39, Jesus disse: se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, não dormiria e não seria roubado. Desperta, ó tu que dormes. Se
você puder tocar no ombro de alguém mais próximo a você, diga para ele e para ela, com todo respeito, diga assim: desperta, dormente. Acorda. Se levante. Deus está fazendo um apelo a nós. Romanos 13:11. O apelo é esse. Vocês se conhecem o tempo. Já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de quê? Despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Desperta. Nós encontramos na Escritura alguns momentos de despertamento na vida de alguns dos servos de Deus. Em Juízes, capítulo 5, versículo 12, Débora fala para si mesma: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, e entoa um cântico. Aleluia. Ela está conversando consigo mesma. E na conversação que ela tem consigo mesma, ela diz: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, e entoa um cântico ao Senhor. Davi vive um momento de despertamento. No Salmo 27, versículo 8, ele diz: quando tu me disseste, busca a minha face, o meu coração te disse: a tua face, Senhor, eu buscarei. Despertamento espiritual. Lucas 15, 18. O pródigo despertado diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Levantar-me-ei, despertamento, e irei ter com meu pai. E aí, quando nós nos levantamos e vamos a Deus, olha o que Jesus diz em João 6,37: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Já é tempo de nos despertarmos. É tempo de acordar. É tempo de se levantar. É tempo de sair da inércia. Chega de estar parado. Chega de estagnação. Volte a se movimentar. Volte a produzir no reino, na vida, na obra. Pastor, o que acontece quando nós nos despertamos? O que o despertamento produz em nossa vida? O despertamento traz algumas bênçãos.
Vou ver se eu consigo enumerar pelo menos 3. A primeira bênção que o despertamento produz é esclarecimento. A primeira bênção que o despertamento produz é o quê? Esclarecimento. Esclarecimento. Observe que trevas é falta de conhecimento. Trevas é o quê? Falta de conhecimento. É ignorância. E essa ignorância se dá pela falta de estudo ou pela falta de esclarecimento. Lembra de Filipe? Se aproxima da carruagem do eunuco e ele está lendo Isaías 53. E Filipe pergunta: entendes tu o que lê? E ele responde: como, se não há quem me esclareça? Então, a falta de conhecimento se dá pela falta do estudo ou do esclarecimento do mesmo. E Deus fez separação entre trevas e luz. Se trevas é ignorância, falta de conhecimento, então luz é conhecimento, entendimento, esclarecimento. É importante nós entendermos que o Deus deste século, o diabo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, Paulo escreve: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Satanás tem prazer em manter a humanidade mergulhada em trevas, ou seja, mergulhada na ignorância espiritual. E como ele faz isso? Efésios, capítulo 4, versículo 18, Paulo escreve, Efésios 4:18, diz: tendo seu entendimento obscurecido, tendo o entendimento o quê? Obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Sem esclarecimento, o homem vive na ignorância, separado da vida de Deus. E o que o diabo usa para mantê-lo assim? O texto de Efésios 4:18 diz que ele mantém o entendimento obscurecido. Outra versão diz entenebrecido. Tanto uma como a outra expressão significa envolver em trevas. Satanás envolve-nos em ignorância espiritual. E aí nos mantém separados da vida de Deus. Esta ignorância espiritual gera, no mínimo, 3 coisas. Primeiro, destruição. Oséias 4:6 está escrito: o meu povo é destruído porque lhes falta
conhecimento. A ignorância gera destruição. Segundo, transtorno. Oséias 4:14 diz: um povo sem entendimento será transtornado. Sabe o que é isso, irmão? Você já viu quando alguém bate o baigom em uma barata? Como é que ela fica na parede? Tonta, e aí ela começa a andar em círculo, dá volta, não tem um norte, não tem uma direção, não tem um alvo, uma meta, um propósito. A falta de esclarecimento nos deixa transtornados. Terceiro, gera distanciamento de Deus. Juízes 2:10 diz: e depois levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele fizera a Israel, e por isso fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Satanás quer manter a humanidade e até a igreja envolta em trevas, para nos separar da vida de Deus. Por isso é necessário um despertamento. Por quê, pastor? Paulo explica. Efésios 5:14, ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Por quê? Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus nos explica o porquê. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é o quê? A luz do mundo. Por isso, olha o que ele diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus terá a luz da vida. No Salmo 36:9, o salmista diz: na tua luz eu vejo a luz. Quando a luz de Cristo resplandece sobre nós, toda falta de entendimento desaparece. Porque na luz do Senhor nós enxergamos a luz. Quando esta luz resplandece sobre nós, nós enxergamos algumas realidades. Isaías 6, o profeta escreveu: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba do seu vestido enchia o templo todo, e sobre ele voavam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz: a casa se encheu de fumaça, e os umbrais das portas tremiam ao som da voz do que clamava. Aí no versículo 5 ele diz: então disse eu, ai de mim. Deixa eu abrir um parêntese para dar uma nota. No capítulo 5, esse mesmo homem profere 7 ais. Quantos ais? 7. Só que nenhum dos ais que ele profere no capítulo 5 tem a ver com ele. Ele diz: ai desse, ai daquele lá, ai daquele outro, ai daquele ali, desse aqui também, desse outro aqui, daquele ali. Só que agora, no capítulo 6, a luz divina brilhou sobre ele. Aí ele não vê a situação dos outros. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Quando a luz de Cristo brilha sobre nós, nós enxergamos o nosso estado, como nós estamos, a nossa real situação. E aí todos os nossos argumentos caem por terra, porque na presença dele, Paulo escreve: seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Aleluia. Ele enxerga seu estado. Segundo, ele enxerga o estado da humanidade. Ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas não é só o seu estado e da humanidade que ele enxerga, ele também enxerga a graça de Deus. No versículo 6 ele diz: então um dos serafins voou na minha direção, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz, e com ela tocou os meus lábios e disse: vê, isto te tocou, perdoados estão os teus pecados, e purificado foi da tua iniquidade. Ele vê o seu estado, o estado da humanidade, mas também enxerga a graça do Deus vivo. E alcançado pela graça de Deus, ele agora ouve o céu, pois no versículo 8 Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele se coloca na brecha e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos desta luz bendita. Precisamos viver um despertamento para sermos iluminados. 1 João 1,5 está escrito: Deus é luz e nele não há treva alguma. Tiago diz que ele habita em luz inacessível, onde nenhum homem jamais pôde chegar. Em João 1,5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Glória! Quando nós nos despertamos
somos iluminados e na luz você consegue enxergar. Zacarias 4, versículo 1, está escrito: o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro. Quem desperta consegue enxergar com clareza, consegue enxergar com transparência. É por isso que em Lucas 9, versículo 32, o texto nos diz assim, Lucas 9, 32, Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. Glória! Eles estavam caindo de sono, mas se mantiveram despertados. E estando despertados, eles viram, enxergaram a glória de Jesus. Aleluia! Aleluia! Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Em segundo lugar, despertamento espiritual traz libertação. Despertamento espiritual traz o que, irmãos? Libertação. Libertação. Em Juízes 16, versículo 13 e 14, e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-lhe, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de teia. E ela as fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono. Ele fez o quê? Despertou. E ao despertar, arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Despertamento produz libertação. Quando despertamos, as amarras se quebram, os nós se desatam, as cadeias caem por terra. Despertamento. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, jovem pastor, jovem obreiro, na segunda carta de Paulo endereçada a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 24, ele diz: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado com mansidão, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer.
alguém está preso nos laços do diabo. Mas quando é despertado, ele se solta destas amarras, destes laços, e se torna livre. Olha o que Davi diz no Salmo 18. Salmo 18, versículo 4. Davi diz: tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Olha o estado que Davi está. É uma linguagem poética, mas ele está falando das prisões que estão envolvendo a sua alma, sua psique, suas emoções. Ele diz: tristezas de morte me cercam, torrentes de impiedade me assombram, tristezas do inferno me amarram, laços de morte me surpreendem. Mas olha a atitude dele: na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele se levantou, despertou. Quando ele entende o que está acontecendo, sabe quando você tem aqueles sonhos que você está deitado, querendo acordar, só que você fica preso na cama, você sente a presença maligna e ela te amarra na cama, e aí você já está consciente de que você precisa acordar, mas você tenta e não consegue, você está amarrado. Cordas do inferno te prenderam. Mas aí você lembra de algo, o nome dele. E geralmente a gente começa a falar no pensamento: Jesus, 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 Jesus. E de repente você consegue acordar. E quando você acorda, aquelas amarras se desfazem, se solta, e você se torna livre. Davi entende o que está acontecendo. Aí ele diz: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e desde o seu templo ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor e subiu até diante de sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram, porque ele ficou indignado. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. E carvões se acenderam dele. Aleluia, aleluia. As amarras se desfizeram e Davi ficou livre. É por isso que no Salmo 27, versículo 1, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se levantaram contra mim, eles é que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. E ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiarei.
mãos em direção aos céus. Correntes estão sendo quebradas. Cordéis da morte do inferno são rompidos agora. Você vai sair daqui essa noite cantando a letra do salmo que diz: o laço quebrou-se e nós escapamos. O mover da glória na casa. Toca no ombro de alguém aí do seu lado, diga para ele e para ela: Deus está quebrando as algemas e está te fortalecendo com poder agora. Deixa eu concluir a nossa meditação. Em terceiro lugar, o despertamento gera comunhão. Despertamento gera o quê? Comunhão. Entenda, não se conversa com alguém que está dormindo. Não tem como comungar com alguém que está dormindo. Já vi um casal que às vezes um vai para o quarto e o outro vai para o quarto pensando: vou conversar, vamos ter um momento nosso. Aí quando entra no quarto, o cônjuge já está dormindo. Aí a gente diz: miou. Entrou água no projeto. Porque não tem como conversar com quem está dormindo. E se você tentar fazer, você incomoda a pessoa que está cansada. Enquanto dormimos, não temos como crescer em comunhão. Mas o despertar traz a possibilidade do relacionamento. E o relacionamento traz a possibilidade da comunhão. E a comunhão traz a possibilidade da intimidade. Quando nós despertamos, nós alcançamos comunhão com Deus. Diga para alguém: Deus deseja ter comunhão com você. Por isso, olha o apelo que Deus faz através do profeta Joel, capítulo 1, versículo 5. Está escrito: despertai, ébrios, e chorai. Despertai e faça o quê? Chorai. Só acordados entendemos a realidade das coisas. Deus faz um apelo: acordem, beberrões, e chorem. Versículo 8: lamentem. Versículo 13: sacerdotes, vistam roupa feita de pano e saco e chorem. Versículo 14: proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra. Aonde? Na casa do Senhor, seu Deus, e clamem
ao Senhor. Isso só acontece quando nós acordamos. Quem dorme não tem noção da realidade do que está acontecendo, mas quando acordamos, nós temos a possibilidade da comunhão. Nós temos a possibilidade do relacionamento. E nós temos a possibilidade de nos tornarmos íntimos de Deus. Aqui o povo obedeceu o convite, eles acordaram, clamaram, jejuaram, oraram, se humilharam. Sabe qual foi o resultado? Joel 2:25. Deus diz a eles: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo devorador, pelo destruidor. O meu grande exército que eu enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de vocês, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro Deus, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os seus velhos sonharão sonhos, e os seus jovens terão visões. Aleluia! Quando acordamos e reconhecemos a sua presença, e entramos nela e cultivamos ela, Ele anda conosco, Ele comunga conosco, Ele tem intimidade conosco. E quem tem intimidade com Deus, a vida é diferente. Oh, glória! Eu até me lembrei daquele rapaz na faculdade, que o professor decidiu no dia testar a habilidade de oratória dos alunos, e quando ele testou, o texto escolhido foi o Salmo 23. O primeiro rapaz que leu o Salmo, a oratória dele era tão bem feita, que quando ele terminou de ler, toda a classe ficou de pé e começou a aplaudir, e já começou aquele clima, já ganhou, já ganhou, já ganhou. O segundo já entrou com status de perdedor, só que o segundo era um jovem crente, salvo na pessoa bendita de Jesus, cheio do Espírito Santo. Quando ele leu o Salmo 23, quando ele terminou, não tinha ninguém de pé para o aplaudir, mas os olhos de todos na sala lacrimejavam, e alguns choravam a ponto de soluçar. Aí o professor ficou em pé e disse: o primeiro conhece o salmo do pastor, mas o segundo conhece o pastor do salmo. Desperta, o pastor está te convidando. Desperta, o pastor está te chamando. Desperta, tu que dormes, levanta, e Cristo te iluminará. Se coloque de pé no nome de Jesus, Pai. Senhor, confirma agora a tua palavra, Pai. Liberta, quebra os milhões, despedaça o jugo, fortalece as mãos fracas, firma os joelhos que prendem, cinge os lombos de força, renova, batiza com o Espírito Santo e com fogo, agora, agora, agora. Toca no ombro de alguém e diga: Ele se despertou a teu favor essa noite.
Desperta, ó braço do Senhor, desperta. Querendo, rabagabassume.